Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Você é uma pessoa insegura? Se você é uma pessoa insegura, as pessoas percebem. E uma vez que as pessoas percebem a sua insegurança, se for uma pessoa aproveitadora, ela vai aproveitar de você. Ela vai abusar de você. Então vou te dar algumas dicas aqui para você não demonstrar insegurança, tá? Uma vez que você não demonstra insegurança, você não dá abertura para as pessoas aproveitarem ou abusarem de você. Por exemplo, não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que já passou. E eu já passei muito por isso. Dei vacilada e as pessoas percebem isso, tá? Principalmente as pessoas que estão caçando aqueles sanguessugas, aqueles predadores sociais. Eles buscam a fraqueza das pessoas, as inseguranças das pessoas. Então eu vou te dar a dica aqui sobre o olhar, tá? Se você é aquela pessoa que costuma olhar duas vezes para outras pessoas, você costuma olhar de rabo de zóio, se você não tem um olhar firme e fixo para frente, você fica vacilando com o seu olhar, você está demonstrando insegurança. E uma vez que a pessoa que está, o predador, está em busca de, está procurando pessoas para aproveitar, para abusar, ele percebe isso, então você vai ser o alvo. Então quando você estiver caminhando ou chegar em algum lugar, você sempre olhe fixo para alguma coisa, fixa o seu olhar para alguma coisa e caminha fixando, olhando para aquele lugar. Um exemplo, vamos supor que você está caminhando em direção a uma árvore e do lado dessa árvore tem várias pessoas. Você pode até olhar para essas pessoas uma vez só, olhou uma vez só, já tira o olhar e fixa o seu olhar para a árvore, tá? Ou para o poste, ou lá na frente uma sombra, ou uma outra pessoa que está de costa, mas nunca fica vacilando o seu olhar, oscilando o seu olhar toda hora para a mesma pessoa, principalmente, tá? Que se a pessoa percebe o seu olhar, ela percebe o seu olhar vacilante, ela saca a sua insegurança, e aí é onde que ela vai fazer de tudo para se aproximar de você e na oportunidade, né, abusar, aproveitar de você e às vezes até se envolver com você e, isso vai te causar mais insegurança. Então se você é daquele tipo de pessoa que oscila com o seu olhar, procure manter o seu olhar firme. Às vezes você pode até ter medo de certas pessoas, as quais às vezes são agressivas, e às vezes você não se dá bem com ela, você percebe que é uma pessoa que não faz sentido na sua vida, que causa medo, mas às vezes é por conta do seu olhar. Se você vai passar por essas pessoas, por exemplo, essas pessoas as quais você já teve uma relação ou já tem um conhecimento a respeito dela, enfim, você já conhece essa pessoa. Você pode até passar perto dela, mas não olhe para ela, tá? Olhe firme para frente e mesmo que você estiver passando diante dela, não olhe, não vacile o seu olhar, porque uma vez você fazendo isso, ela não vai se aproximar de você, ela não vai intimidar. Você vai estar mostrando segurança e por conta disso ela não vai mexer com você, tá? Então essa é a dica de hoje. Se você é uma pessoa insegura, esse olhar seu aí que está te prejudicando, tá? Então tome cuidado muito com o seu olhar. E também a questão do silêncio, né? Porque tem muitas pessoas inseguras que elas não conseguem ficar em silêncio diante de outras pessoas, né? Às vezes perto de um amigo ou diante de umas outras pessoas as quais ela está conversando, ela não consegue ficar em silêncio. E aí por conta dela não ter esse controle emocional de ficar mais quieta, ela acaba falando em demasia. E essa fala dela demonstra insegurança também, tá? Então procure controlar a sua boca, ficar mais em silêncio. Eu sei que tem pessoas que elas não têm dificuldade para ficar quieta, né? E às vezes ela começa a falar em demasia, fala a respeito dela algo que ela não deveria falar. Então ela vai falando, conforme ela vai falando, ela vai abrindo o jogo da vida dela para outra pessoa, e nisso a outra pessoa vai entendendo ela, vai entendendo a fraqueza dela. Então, se você é daquela pessoa que fala em demasia, procure controlar isso. Não tem nada demais você ficar em silêncio. Até inclusive quando você fica em silêncio, você demonstra um certo mistério. Você acaba até intimidando a outra pessoa quando você
não fala muito, fica mais em silêncio. Até o próprio olhar, quando você não fica buscando o olhar das pessoas, não fica vacilando o seu olhar para todo lado, você também demonstra um pouco mais de segurança e acaba intimidando outras pessoas, as quais, por fim, acaba, né, na consequência, acaba te respeitando, tá? Você acaba intimidando elas, então, por conta disso, elas te respeitam. Se serviu para você essas dicas, se inscreva no canal, ative também o sino de notificações e dê aquele like que é o principal. Falou? Meu nome é Roberto e eu estou por aqui sempre que tiver aí umas ideias das minhas experiências, aliás, alguma coisa para falar das minhas experiências. Valeu, obrigado, tchau.